Saudações longevos, como é que vocês estão? Sou Elódia Ávila, está começando o Segredo da Longevidade. E hoje estou aqui com um convidado especial e presencial também. Está aqui comigo o Dr. Braulino Peixoto. Ele é neuropsicólogo, neurocientista, empresário, palestrante e CEO da Neurolog Brasil, uma startup de cooperação em neuromodulação integrativa. Isso. Muito obrigada por estar aqui conosco, Braulino. É uma honra você compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Obrigada mesmo. Prazer é todo meu, né? Acho que conhecimento a gente tem que fazê-lo para divulgar realmente, para publicizar. E é uma honra estar aqui contigo, já tenho acompanhado um pouco do teu trabalho e fico muito feliz em estar aqui para falar sobre neuromodulação, longevidade, perspectivas positivas de uma vida relacionada à nossa população humana aí que só cresce e amadurece cada vez mais, né? Eu fiquei muito feliz de saber que você faz parte de um dos grupos que a gente tem em comum, né? Que é de Sim, medicina integrativa. E é bem legal porque a gente tem a mesma visão de mundo, né? sim, sim. E acho que a mesma missão também, né? Exatamente. O meu trabalho eu considero um verdadeiro sacerdócio. Eu não sossego enquanto eu não devolvo os meus pacientes ao caminho da felicidade, como eu gosto de falar. Ai, que lindo. Então, quando as pessoas me perguntam qual é o seu propósito de vida, eu sempre digo que é devolver pessoas ao caminho da felicidade. E sou muito feliz fazendo essa prática. Nossa, isso é incrível, porque realmente a gente já é feliz quando a gente tem um propósito na vida, né? É Sim, importante ter um propósito, e o teu propósito é esse, trazer felicidade para as pessoas. exato. Isso é muito bom. Eu também penso mais ou menos assim, que o meu é na cirurgia plástica, né? Mas Uhum, nada mais do que um corpo, uma mente, uma alma, tudo integrado, tudo perfeito, sem dúvida. funcionando sem nenhum viés, né? Sempre no maior Uhum. equilíbrio, que é, isso aí é felicidade, né? A vida é felicidade, né? Sim, sim, não há dúvida em relação a isso, né? E muitas vezes a gente precisa refletir que a felicidade ela pode ser, e ela é muitas vezes, quimicamente e eletricamente construída, né? Com E é certeza. por isso que a neuropsicologia, fazendo essa interface com a medicina integrativa, se debruça para esse olhar de entender como que, do ponto de vista físico-químico, do ponto de vista elétrico, a felicidade pode ser construída. Obviamente, existem muitas coisas aí dentro desse espectro em se falar em felicidade, quando a gente pensa nas configurações químicas, elétricas, mas o fato é que elas acontecem e sem elas a sensação de felicidade pode não existir. Então precisamos estudar e fazer essa interação cada vez mais. Nossa, legal. Então vamos começar por aí a nossa Sim, entrevista, sim. porque é um assunto fantástico. A gente está sempre procurando felicidade, né? E felicidade é diferente de uma pessoa para outra. Às vezes a pessoa acha que está sempre procurando algo que ela acredita que vai fazê-la feliz. Quando chega, alcança aquilo, realmente vê que não tem nada Uhum. a ver, que não é isso que vai trazer felicidade. Então, você atendendo pacientes que estão procurando felicidade, e aí a gente poderia dizer até que pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão sem motivação na vida. Como é que você aborda isso no ponto da psicologia e da neurociência, né? Como é Eu que... sempre gosto de fazer esse trocadilho entre o que há de mais tecnológico e toda a herança, todo o processo hereditário do que diz respeito ao que é antropológico e filosófico. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa lógica desse destino que se busca para alcançar a felicidade, é sempre bom dizer que o desejo é mais forte que o alcançar. Muitas vezes você é feliz desejando coisas e ao alcançar, você mata o seu desejo e por isso nem sempre a felicidade vai estar lá. Do ponto de vista eletroquímico, eu gosto sempre de dizer que pensar a neuromodulação é, acima de tudo, fazer uma leitura do que é que o nosso cérebro tem a nos dizer. Então, para fazer isso, a gente constrói um mapeamento quantitativo, onde esse mapeamento é avaliado, acima de tudo, o comportamento elétrico cerebral, e a partir desse comportamento, a gente começa a desenhar parâmetros, protocolos que possam trazer o indivíduo a essa sensação de bem-estar, de felicidade, de encontro consigo mesmo, de serenidade, de encontro com a sua própria espiritualidade. E aí, nesse tema, a gente não toca em religião, mas a gente fala de como é importante o indivíduo estar conectado com a sua própria espiritualidade, seja lá como que ela, dentro da sua individualidade, se manifeste. Até quando a gente estuda a felicidade, esse é um dos parâmetros, né? Do Sim, sem encontro com a sombra de felicidade. dúvida, né?
Um indivíduo, para ser feliz, sem uma compreensão da espiritualidade, Sim, ou ele está muito superficial ali em um processo falso ou fake de felicidade, e a sim, autenticidade ela começa a cair por terra, né? sim, Quando sim. você não tem espiritualidade no que se diz respeito à felicidade. O outro ponto que você tocou é a respeito desses quadros mais patológicos, né, de Hum, indivíduos deprimidos ou com o próprio transtorno depressivo. E de fato a gente já consegue acompanhar hoje por pesquisas extremamente robustas que falam do marcador biológico da depressão. Então, antes se ouvia muito falar, né? Doutor, doutora, não existe um exame de sangue que possa comprovar minha depressão. Obviamente, por a depressão ser uma instância muito subjetiva, muito dentro das emoções, não é surpresa entender que não seria no exame de sangue que a gente detectaria e comprovaria que o indivíduo estaria deprimido ou não. Mas quando pensamos no comportamento elétrico cerebral, já existem marcadores biológicos que podem suscitar justamente esse parâmetro de garantir ali ou ter uma ideia mais palpável, mais matemática de que de fato o indivíduo está envolvido em um quadro depressivo. E o bom desse marcador biológico, por ser uma lentificação da atividade elétrica e uma redução em sua potência em determinadas áreas cerebrais, é que ele já traz a solução junto. E a sim, solução é exatamente eletroestimular de forma não sim, invasiva sim. aquelas áreas. E a gente vê que quando fazemos isso, o indivíduo volta a sentir o sentido da vida. Olha como é legal. Que bacana. Não, então agora quero entender mais profundamente. Você falou que a pessoa chega no teu consultório e você quantifica. Uhum. Como é que você faz essa quantificação? Então, a captação do comportamento elétrico cerebral, ela tem uma avaliação que é quantitativa e também qualitativa. Então, é algo ainda maior. Quando mapeamos esse comportamento, podemos entender, por exemplo, como está a velocidade na região temporal, occipital, pré-frontal, que características de frequências cerebrais a gente tem ali, haja vista que a gente já sabe anteriormente que há uma predominância de atividades elétricas específicas para que o cérebro funcione de forma saudável. Quando isso não acontece, principalmente nos termos de atividade elétrica estando lentificada na região temporal, pré-frontal e também perdendo potência, força de geração daquele ritmo elétrico, a gente já sabe que o indivíduo vai experimentar sensações desagradáveis de falta de vínculo com o sentido da vida. E aí começa a se compor o famoso marcador biológico da depressão, por Tá. exemplo, Seria né? uma alteração na frequência do pré-frontal Isso, e do da região temporal. temporal. Agora me fala, para você quantificar, você coloca tipo um capacete, alguma coisa assim, como é? Sim, É. sim, é um capacete que já existem capacetes que fazem um isolamento elétrico dos campos eletromagnéticos que estão contidos em todos os ambientes que a gente frequenta hoje em dia. E esse isolamento permite a gente acompanhar com muita clareza o que é de fato atividade elétricas e frequências elétricas geradas pelo cérebro. Que Olha que bacana. legal. Olha só. Antes, a captação eletrocefalográfica, por exemplo, antigamente tinha muita dificuldade em relação a isso para tirar os artefatos, que eram campos eletromagnéticos Sim. gerados por uma iluminação, por outros tipos de poluição elétrica ali do ambiente onde o exame estava sendo realizado. Esses campos continuam aí, a diferença é que a gente aprimorou o software que dá para fazer uma limpeza e pegar exatamente o que é comportamento cerebral genuíno. Olha E que você bacana. distinguir de cada lóbulo, cada Exatamente. região do cerebral. É. Que incrível isso. Em todas as áreas cerebrais, todas as frequências elétricas coexistem. A diferença está na predominância, na força que cada um deve ter na sua área de função, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aquele ritmo alfa, as pessoas, fulano tá em alfa, tá tranquilo, tá zen. O ritmo alfa é um ritmo característico da região occipital. Sim. E paralelo a ele existe uma contribuição do ritmo teta, que é um pouco mais lento, É. e quando o teta aumenta e alfa vai baixando nessa região occipital, o indivíduo começa a experimentar sensações de estados diferenciados de consciência.
é aquela senhora que está na igreja em estado de oração, é o estado Aquela meditativo, meditação é o profunda, né? exatamente, é o estado de yoga, é a oração, Sim. né? É todo Que esse ele processo. mimetiza o começo do sono, né? Você tá aquela. Exatamente, Que exatamente. legal. Isso é muito interessante porque isso é um estado revigorante para a atividade Sim, elétrica cerebral. Estamos num podcast que fala sobre longevidade, eu não poderia deixar de dar essa informação. sim. A primeira instância da informação parece ser delicada, mas a solução vem logo depois. Então você que está nos assistindo, se acalme. O fato é, Lodi, que a nossa atividade elétrica cerebral amadurece com a gente. Ela vai amadurecendo e ela vai, por assim dizer, também envelhecendo. Mas o fato é que com essa descoberta desse caminho de aumento dessa atividade elétrica que tem ali o seu auge entre os 30, 40, 50 anos e depois ela começa a entrar num certo declínio, como é de fato a parábola da vida, né? Como é de fato a parábola da vida. A gente cresce, fica com muito vigor físico ali nas nossas fases de jovem a adulto, e se não fizer muitas coisas para conservar isso, a gente vai entrando em um declínio. A boa notícia, que é a segunda instância que eu gosto sempre de falar, é que a atividade elétrica cerebral pode ser rejuvenescida. Sim. Né? Então, vamos pensar nas pacientes que tanto te procuram e faz um processo de rejuvenescimento pela cirurgia plástica, aumento de autoestima. É possível compor e conciliar esses dois tratamentos, onde o sujeito possa dizer: eu estou rejuvenescida de corpo e alma, de Perfeito, corpo e mente, perfeito. né? Então, é uma grande promessa da neurociência e uma grande preocupação do ponto de vista global, tornar acessível cada vez mais o rejuvenescimento elétrico cerebral. Isso também por uma perspectiva muito interessante. O autor do livro Sapiens, ele coloca, né, como israelense todos os estudos que ele faz. E isso eu ouvi em 2017 aqui em São Paulo, né? Ele dizendo que as pessoas que viverão saudavelmente 150 anos já nasceram, Sim, né? São os nossos pacientes que estamos aí sim, sim. devolvendo longevidade, capacidade de performar, né, com muito mais vigor na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta, na sua sétima década de vida e performando bem, como muitas vezes se fazia há anos atrás só nas primeiras décadas de vida. Sim. Eu acredito fortemente de que a gente consegue, realmente tem estudos corroborando isso, que a gente consegue alterar todas as nossas células através da nossa mente. Sim. E a gente consegue rejuvenescer Uhum. ou impedir as células de envelhecerem Sim. através da mente. Então, a hora que você acredita e que você usa esse poder que você tem, Sim. com certeza Uhum. você vai viver 150 anos e com jovialidade, com Sim. juventude, né? Sim. Não Saudavelmente. saudável, é. Eu Saudavelmente. acredito realmente muito nisso. Eu sempre pratico isso, até para esporte. Eu antigamente eu era bem assim, ah, eu não vou praticar esporte e tal. E aí eu na cabeça eu ficava praticando esporte e tal, e meu corpo ficava sempre Uhum. forte, porque você consegue construir teu músculo, você consegue. Uhum. Pode parecer viagem e tal, mas a gente consegue mesmo. Sim. Consegue. E eu gosto desse tipo de expressão porque a gente pode brincar também para que todo mundo entenda o que a gente está falando, mas a gente também pode contextualizar cientificamente, né? Estamos aqui nada mais, nada menos falando sobre psiconeuroimunologia, a Sim, capacidade que o nosso corpo tem de se reestruturar ou se sim, deteriorar, né, positivo ou negativamente, a partir do que a gente pensa. Se sim, pensamos negativamente o tempo inteiro, estamos envolvidos em situações conflituosas que geram estados de estresse, emoções negativas, abatimento o tempo inteiro, sim, sim, nós estamos criando lixos mentais e esses lixos serão depositados na nossa primeira casa, que é o nosso corpo. Se estamos num estado de equilíbrio, de serenidade, vinculados ao nosso propósito, estamos felizes com o que fazemos, obviamente a gente está reabastecendo o nosso corpo com estados de bem-estar, de rejuvenescimento e de renovação da nossa frota celular, por assim dizer, sim, sim. né? E tem estudos mostrando que até a tua postura influencia na Uhum, sua felicidade, né? Se a sim, postura ereta, você esboçar sorriso, você fica sim. 2 minutos nessa posição, a tua testosterona aumenta, ou seja, Aham, aham, você realmente, o teu corpo entende como feliz, e se você falar coisas boas também, né? A gente começa a tirar, ver se você concorda comigo, a gente
para tirar esse lixo, é muito difícil você ficar querendo tirar o lixo, tirar o lixo, tirar. Sim. Aí você está aumentando o lixo, está pensando no Uhum. lixo. Se você começar a encher de coisas boas, ele automaticamente vai embora, não Sim, é isso? sim. O pensamento positivo, ele recicla o lixo, né? Sim, olha aí, Ele que legal, gostei recicla da o tua lixo. frase. É, é. Essa frase é boa. Existem algumas maneiras de reciclar os lixos mentais, né? Uma delas tem muito a ver com algo fisiológico, que é o sono profundo, né? Perfeito. Eu gosto de falar também que no sono profundo é a hora que o carro do lixo passa. E aí a gente tem a capacidade de regenerar toda a nossa estrutura mental e cerebral. E uma vez você regenerando o cérebro, ele vai dar conta de regenerar todas as partes do nosso corpo, todas as pequenas partes, todas as nossas células. Porque tudo está ligado a tudo, na verdade, né, Com Elódia? O que a certeza. gente sabe é que didaticamente a gente dividiu mente e corpo para uma compreensão melhor. Isso é uma demanda humana, não é uma demanda do corpo e da mente humana, é uma demanda do ser Sim, humano sim. consciente, querendo compreender ele mesmo. Mas não há essa divisão, não há uma fronteira que divida aquele pedaço está a mente e aquele pedaço está o corpo. Estamos em todos os lugares e nesse processo inteiro, né? Por exemplo, se a gente for pensar nas dimensões da nossa mente inconsciente, ela não caberia na estrutura física, né? As nossas dimensões inconscientes são infinitas como o universo. E o universo é infinito porque ele continua crescendo. E a nossa mente inconsciente cresce o tempo todo. Você que está aí em casa agora ouvindo a gente, sua mente já cresceu um pouquinho mais só porque você decidiu ficar aqui fazendo companhia a gente nesse podcast, hein, É. Elódia? Nossa, muito. E você está falando, eu estou fazendo aquela conexão. Você falou em lixo de pensamento, né? E que você Uhum. melhora com sono profundo. E, ao mesmo tempo, o lixo físico que se deposita no nosso cérebro, que se deposita, foi uma das placas beta-amiloides, que vai Sim, gerar um Alzheimer, perfeito. ele é limpo fisiologicamente mesmo no sono profundo. Então, é lixo físico e lixo mental, né? Ao mesmo Exato, tempo, é uma exatamente, limpeza mesmo do exatamente. corpo. E essa divisão, mais uma vez, é didática, né? Sim, é A nossa didático. mente e o nosso corpo, eles têm um entrelaçamento extremamente íntimo, que não dá para definir onde está a fronteira entre uma coisa e outra. A gente divide didaticamente para melhor a nossa compreensão, mas o fato é que se geramos lixo, ele vai corroborar e vai gerar impacto na mente e no corpo. Se geramos lixo no corpo previamente, vai impactar a mente. Se geramos Sim, lixos mentais, vai impactar o corpo, porque tudo está ligado a tudo e tudo é uma coisa só, na verdade, né? sim. Somos uma unidade, um reino completo, onde no final das contas, esse uno dá a ideia de universo. Cada ser humano é um universo único, global, pertencente a si mesmo, onde existem reinos ali, celulares, bacterianos Sim. e até viróticos, que muitas vezes não são bem-vindos, mas de vez em quando eles invadem E o nosso temos, corpo, né? e temos. E tem ali o seu período de vida, ainda que seja curto, é assim que a gente espera, né? Sim. Então, é essa complexidade toda que envolve um lado filosófico, um lado da espiritualidade e que vai fazendo a gente ter essa compreensão onde é que está o ponto em que a ciência toca o dedo de Deus, É. né? E você Gosto falando muito disso disso. também, dessa parte elétrica, né, do nosso corpo, a gente vê coração também, né? É um órgão absolutamente elétrico, você consegue Aham. interferir na frequência de outra pessoa que está a 50 Sim, metros de distância, que ele é muito exato, forte. exato. Então, é tudo, né? É uma conexão elétrica de tudo. E você pegando o órgão que controla todo o resto, né? Uhum. Você já tá dando uma limpada em tudo, né? Em Ah, todo o sem resto do dúvida, nosso sem corpo, dúvida. né? E de novo eu volto para a mente inconsciente, que é uma instância que poderíamos estar falando também que uma parte dela é o nosso sistema nervoso autônomo, que toma decisões Sim, sobre o funcionamento do nosso coração, do nosso intestino, de como a nossa pele responde ao frio, ao calor, ou responde ao estresse, ou sim. responde ao relaxamento, ao bem-estar, né? Ou como o nosso coração responde à paixão, É, responde ao amor, né? A gente precisa falar de todas essas instâncias que são situações comuns, inevitáveis, e ainda bem que são inevitáveis, porque é nesse complexo dessas experiências emocionais, sejam elas positivas ou não, que a gente forma a vivência humana. A experiência humana é construída assim. O fato é que a instância superior que nos construiu
deve ter pensado que a gente não daria conta de tantas funções. Então, a mente inconsciente hoje organiza os nossos batimentos cardíacos, os movimentos do nosso intestino, a filtragem dos nossos rins, enquanto a gente fica pronto para ser feliz com outras coisas, para desfrutar da vida, sem se preocupar naturalmente com isso. Eu acho isso muito bonito, a gente parar para pensar em algum momento que existe uma programação natural que nos dá o benefício de viver bem, onde toda essa complexidade não nos incomoda. Sim. A mente inconsciente cuida do batimento cardíaco corretamente, do funcionamento cerebral corretamente, da digestão estomacal, dos movimentos peristálticos do nosso intestino. A gente é que muitas vezes bagunça essa lógica querendo criar coisas que tá Isso. extra natureza, né? É. E Isso é. você consegue, por exemplo, deixar uma pessoa. Qual que é a metodologia que você usa? Uma pessoa que está realmente com a depressão, que você percebe que lá no teu exame tem aquela alteração que é compatível com o que a pessoa está relatando para você, Sim. né? Como é que você vai interferir para trazer felicidade para essa paciente, para essa pessoa? Ah, perfeito. Eu costumo dizer que a gente nunca abandona, apesar de toda a utilização de recursos tecnológicos, justamente essa base nessa ancestralidade que vem desde Freud, desde Jung, de Lacan e de tantos outros que trouxeram bastante contribuições para a elaboração do pensamento humano. E a gente sabe que em uma determinada instância, eh, os pensamentos só podem ser elaborados pela relação íntima entre dois seres humanos. Em tese, a gente pensa no ser humano terapeuta e no paciente que está ali. Mas a experiência terapêutica pode acontecer também em outros espaços que não sejam o consultório. Mas falando Tem que ter especificamente duas pessoas? para a experiência terapêutica, nessa lógica de Sim, tirar alguém, resgatar alguém do fundo do poço. tem que ter duas pessoas. É Essa pessoa porque sozinha não consegue. quando você está no fundo do poço, você não teria energia Tá, para sair de lá, né? tá. A queda no fundo do poço é uma manifestação nesse sentido. Eu gosto muito de citar o livro O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon, que é um grande jornalista americano, que ele passou por diversos períodos de depressão maior e ele decidiu fazer um enfrentamento em relação a isso e decidiu sair viajando pelo mundo, entrevistando as maiores autoridades da época dele, que ele constituiu o livro, em depressão. E é tanto que o livro é chamado Uma Anatomia sobre a Depressão. Ele relata que nos melhores momentos da vida dele, estando saudável, ele pulava de paraquedas naturalmente. Estando num processo depressivo, ele não tinha energia para amarrar o cadastro do tênis. Então é Correto. sobre esse estado depressivo que eu quero falar. Quando o indivíduo está no fundo do poço, ele não tem energia nem para pensar em sair. Entendi. Sabe-se lá como sair. Então, por isso que eu digo que a experiência do resgate de alguém em estado depressivo, ela precisa do outro. Muitas vezes a manifestação do comportamento depressivo, de isolamento, irritabilidade, que é muito comum, excesso de que está tudo bem, que é muito comum, é aquele sujeito que está o tempo inteiro nas redes sociais e no ambiente social com os colegas, fazendo todo mundo dar risada, fazendo todo mundo feliz e quando ele chega em casa o processo do abatimento cai. Sim. E por isso que é surpreendente para a sociedade dizer, mas fulano ainda ontem, ainda anteontem, publicava nas redes Tem sociais, muito, né? estava na festa fazendo isso e aquilo, sorrindo para todo mundo, fazendo todo mundo sorrir. Como que ela tirou a própria vida, Sim. né? Porque internamente, muitas vezes, o manifesto é completamente diferente do latente. E é por isso que a nossa técnica ela começa a chamar a atenção, porque é uma espécie de ultrassom que consegue ver o comportamento da atividade elétrica cerebral. Se você me disser assim, esse ultrassom, como que ele é? É aquele ultrassom preto e branco de rabisco de 1980, mas já é um indício. O olho treinado já consegue ver muito mais coisa do que Sim. você simplesmente fazer uma consulta e um diagnóstico baseado em sinais e sintomas e fazer uma aposta ali ou uma avaliação, uma tentativa de que aquele diagnóstico encaixe. A ideia de pensar nos marcadores biológicos, isso não é uma ideia minha. Isso desde 2019 está principalmente no Instituto Nacional de Saúde Mental americano,
que é o instituto que financiou e financia até hoje. Ele existe há 75 anos, financiou e financia as maiores e as mais robustas pesquisas relacionadas à saúde mental. E desde 2012, atenção aí vocês profissionais de saúde que trabalham com saúde mental, desde 2012 ele está dizendo: não vamos investir fortemente em pesquisas baseadas em sinais e sintomas. Vamos investir em pesquisas baseadas em marcadores biológicos. Perfeito. Marcadores biológicos que falam do comportamento elétrico cerebral e que falam do metabolismo do cérebro, né? Quais são os exames que captam isso? Captação eletrocefalográfica, ressonância magnética funcional. Sim. São os exames mais efetivos para descobrir o comportamento do cérebro em tempo real, praticamente. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí, no nosso tratamento, quando percebemos alguém com um déficit na sua potência elétrica cerebral, na região dorsolateral esquerda, na região da amígdala, que é numa região subcortical, na região profunda do cérebro, mas os exames já conseguem mostrar déficits nessas áreas. Então, não é um exame só subcortical que Sim. fica vendo a superfície. A Ele gente já vai. consegue mergulhar. E a gente percebe que as áreas que constroem as emoções positivas estão sem energia, vamos colocar um soro elétrico nessa área. Vamos desenvolver e estimular eletricamente essa área. Olha o termo metafórico que eu estou usando. Né? Se você está no hospital na sua época de alguns plantões e o sujeito chega completamente desnutrido, completamente desidratado, coloca soro nele. Sim. Existe uma desnutrição elétrica, uma desidratação elétrica. E quem é que pode resolver isso? Um soro elétrico. Você não vai fazer Sim. isso com um resgate imediato com um soro químico. Sim. Claro que a ajuda química é muito boa, a alimentação saudável, e a gente trabalha conectado com esses processos, né? Conectados com a psiquiatria, que muitas vezes ajusta e modula isso quimicamente, principalmente formulando nutrópicos, por exemplo, que lidam com fórmulas que já existe a experiência, que já tem a existência dela na natureza, o corpo identifica e ele sabe que aquele nutriente ele vai ser melhor aproveitado no cérebro, então vai direto. Olha Sim. que coisa Não, o corpo interessante. é totalmente inteligente, né? Então, pensando sobre essa lógica, doutora Elódia, dos marcadores biológicos, é você ver e ter uma carta escrita e uma notícia trazida pelo próprio cérebro do indivíduo que não sabe explicar exatamente É isso que eu ia aquela falar. experiência negativa. Hum. Então, a gente vira um intérprete para dizer, ó, teu cérebro está falando isso, isso e isso, vamos começar a mudar esse ritmo, esses hábitos. Ah, mas não tenho energia, eu vou lhe dar a energia temporariamente. Depois você vai reaprender a produzir sua própria energia elétrica cerebral com hábitos de sua vida, respeitando outros contextos que o seu cérebro não suporta, e você vai caminhar e vai ser feliz com suas próprias pernas. Nossa, que fantástico. E é mesmo que você falou, porque às vezes a pessoa pode até burlar um diagnóstico, né? Como Uhum, você disse, tem a pessoa que você acha que ela está bem, está incrível, vida maravilhosa, tudo, e no outro dia atenta contra a vida dela, por exemplo, uhum, né? exato. Então, assim, realmente esse é um diagnóstico mais fidedigno, né? E vou te dar uma notícia em primeira mão para a sua audiência aqui. Pode falar. Existem alguns trabalhos que estão buscando, dentro dessa lógica de fato interpretar a atividade elétrica e transformá-las em imagem e som. Olha o que eu estou dizendo. Eu falo desde 2010. Não quero morrer antes de ver a atividade elétrica cerebral ser transformada em imagem e som. Obviamente, alguém pode estar pensando aí, mas isso vai ser uma invasão de privacidade, enfim. Existem contextos muito claros que podem guardar toda a privacidade. O que a Sim, gente está querendo colocar é que a imagem e o som do cérebro funcionando pode nos suscitar coisas como essa informação em primeira mão que eu vou trazer aqui para o seu podcast, que é exatamente a pesquisa onde está se trabalhando a ideia de descobrir um marcador biológico de pessoas que estão tentando se matar, atentar contra a própria vida secretamente. que E o bacana exame vocês conseguir começa a diagnosticar isso. trazer esse alerta. Uau! Imagine você, Seria né? uma triagem, né, para Sim, toda sim. pessoa que Um trabalha com processo saúde mental. preventivo, Sim, preditivo, que consegue criar com antecipação vários mecanismos para proteger aquela pessoa. eu, Porque ninguém tira a própria vida em sã sim, consciência, sim, eu né? concordo com isso. Eu, inclusive, particularmente, quero te falar isso aqui para dividir com sua audiência, eu não acredito no termo
suicídio. Não acredito. Sabe por quê? Porque ninguém em sã consciência tira a sua própria vida. O indivíduo, muitas vezes, ele trabalha o tempo inteiro de forma sedutora quando os laços afetivos já foram rompidos e a angústia, ele está preso no seu Ele próprio está numa corpo. angústia. Ele quer tirar a dor que ele está sentindo. Sim, sim. E aí ele começa a ver de forma sedutora que talvez fazer uma eliminação global e completa da sua própria existência pode o libertar daquela dor, porque o corpo virou uma prisão existencial. Olha que coisa Tanto é que tem estudos mostrando que na impactante. hora mesmo, na hora H, quando a pessoa realmente vê o que ela fez, ela quer Uhum, evitar, né? sim. Infelizmente. Mas eu achei muito bacana, eu acredito muito, realmente esse é o futuro da medicina. A gente vê que tem países que já estão lidando com a medicina a parte elétrica, né? A parte, não na parte química, Uhum, que a eletricidade do nosso corpo é real e realmente você equilibrar todo esse sistema elétrico do corpo realmente traz saúde. Tem países como a Alemanha, por exemplo, a sim. medicina é baseada na parte mais de eletricidade do que química, né? Perfeito, eu acho interessantíssimo você trazer essa informação. A gente trabalha já há algum tempo com eletroestimulação de corpo inteiro, não com o objetivo eletrofitness, mas entendendo que existem correntes Sim, elétricas que são extremamente interessantes, correntes que são metabólicas e pelo nome, como ele já próprio diz, você pode fazer uma conversa metabólica com esse corpo através de estímulos elétricos metabólicos. Perdoe sim, a redundância para ficar bem claro que é mas é possível fazer uma intervenção metabólica sem necessariamente só pela via química, mas você pode fazer também pela via elétrica, elétrica. E eu perfeito. digo que a eletricidade é a terceira força da autorregulação, do bem-estar, que é uma intervenção que é de domínio da medicina, da psicologia, da fisioterapia, da fonoaudiologia, onde você pode usar eletricamente esta essa medida, essa terceira força para fazer autorregulação e bem-estar para o seu paciente, né? A primeira são as intervenções físicas, em linhas gerais, intervenções dedicadas quase que exclusivamente à prática médica, a intervenção química, que novamente quase que exclusivamente à prática médica, e a terceira força, que é a intervenção elétrica, que Sim, pode ser cerebral ou não, que aí entra uma interface multidisciplinar de várias cabeças e especialidades pensando como devolver o bem-estar e o sim, equilíbrio, a homeostase para um corpo humano. E para sim, a mente também, sim. obviamente. Aqui no nosso canal a gente falou bastante já sobre o grounding, né? Que Sim. é uma forma de você também ter um certo equilíbrio e Uhum. traz felicidade também, né? E você falou que você lida com a neuromodulação. Qual que é o nome? Você é CEO de uma empresa Da Neurolog Brasil. Neurolog. Explica um pouquinho sobre neuromodulação, como é que é a Perfeito, perfeito. Neurolog. A neuromodulação é esse bojo todo que a gente vem falando, né, sobre essa lógica de autorregular o cérebro, que o seu cérebro, você que está aí em casa, ele funciona com energia elétrica, igual da luz, do computador, da sua TV, que você está usando aí para nos Sim, assistir, do seu celular. E essa atividade elétrica ela é muito específica e muito complexa no sentido de que ela cria códigos secretos. A nossa missão é decodificar esses códigos para entender como a gente pode melhorá-los para que você se sinta melhor em casa, né? Para que você se sinta melhor na sua vida. Então, a neuromodulação, grosseiramente falando, mas de um jeito didático, é uma calibração dos potenciais elétricos, que podem ser cerebrais ou em outras áreas do corpo humano, trazendo essa contribuição. A Neurolog Brasil ela nasceu, doutora Elódia, da necessidade de trazer e otimizar situações relacionadas a profissionais da área de saúde, sejam médicos, psiquiatras, neurologistas, neurofisiologistas, psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que a minha ideia era que eles não passassem o que eu passei, no sentido de fazer muito investimento em equipamentos que não tinham poder de entrega. Hoje existe uma certificação internacional onde os equipamentos que lidam com neuromodulação precisam provar o seu poder de entrega. O que é que significa isso? Eles precisam provar que eles conseguem realizar a mobilização do ponto de vista elétrico e a reestruturação, a calibração e devolver a autorregulação para o corpo humano como o fabricante propõe.
Se ele não tem poder de entrega, ele não tem as certificações todas necessárias. Sim. Mas muitas pessoas entram muito empolgadas porque é um mundo fascinante, o mundo da neurociência, da neuromodulação, e acaba comprando muito gato por lebre, por assim dizer, né? Comprando muito equipamento que, na verdade, lá fora são conhecidos como verdadeiros brinquedos ali, enfim, que não tem um propósito terapêutico. E isso exige também, né? Existe algum nível de risco, apesar de ser baixo, mas existe algum risco para a segurança biológica do paciente. Então a gente começou a catalogar e facilitar tanto a importação como a ida desses profissionais para capacitação, principalmente fora do Brasil. Por isso que a gente fala que um dos braços da Neurolog é a cooperação nacional, mas também internacional, né, para que esses indivíduos possam ser capacitados. Para você ter ideia, a gente está com um planejamento agora, eu vou aproveitar aqui, você vai me dar licença para fazer um Claro. grande convite. Em novembro de 2025, a gente está levando um grupo para Dubai, de brasileiros, onde nós ministraremos lá um workshop falando sobre uma tecnologia coreana que está dando o que falar aí no mundo afora, chamado iSync, que é um capacete onde ele consegue fazer em tempo real um EEG, a captação eletrocefalográfica a seco, não precisa usar gel, não precisa usar pasta, não precisa sujar os cabelos escovados, Uhum. não mistura, não mexe com essa questão da vaidade feminina, por exemplo. E, ao mesmo tempo, ele faz um processo de neuromodulação que tem gerado muitas promessas também muito interessantes, que é a fotobiomodulação, que é a modulação através de feixes de luzes que conseguem estimular e mobilizar a estrutura metabólica e elétrica do cérebro. Nossa, Então, vamos estar em novembro de 2025, daqui a um ano fantástico. ainda, levando esse grupo de brasileiros para poder entrar em contato pela primeira vez com essa tecnologia que ainda não chegou ao Brasil. E já está sendo usada na Coreia. Já é usada na Europa, nos Estados Unidos, Olha, já tem certificação internacional, principalmente dos órgãos reguladores americanos, que é uma referência, dos órgãos reguladores europeus também. E aí a gente está entrando em contato com esse processo justamente para fazer o que a gente faz de melhor, que é esse pioneirismo de trazer as tecnologias, como trouxemos alemãs, tecnologias belgas, americanas, tecnologia espanhola para o Brasil. A gente também vai estar nessa ai que vanguarda aí, fantástico. tentando Quero ver. trazer a aproximação do iSync para o Brasil. E me fala uma coisa, o iSync avanço dessa que você está usando agora, É um processo evolutivo, né? evolutivo. A que você está usando agora, só para eu entender melhor, tá? Eu acho que é legal para as pessoas também entenderem mais. Você faz aquele diagnóstico, você usa o capacete, você consegue diagnosticar onde tem uma diferença de potencial, onde, por exemplo, se você tem uma estrutura interna, uma amígdala, um cíngulo, um Uhum. hipocampo, tal, que está com alguma alteração, com uma diminuição de energia naquela região, como é que você vai fazer para aumentar a energia especificamente naquele lugar que está precisando? Perfeito, perfeita a tua pergunta, né? Então, hoje, o que é que acontece? A gente usa vários equipamentos para chegar a um resultado. Tá. O iSync, né, que você perguntou, ele vem englobando Hum. todas as tecnologias de neuronavegação e neuromodulação. O que é a neuronavegação? É a capacidade de você fazer o diagnóstico, de Diagnóstico. você observar o comportamento sem intervir nele. Percebeu que tem um desajuste? Você, hoje em dia, é assim: você tira um capacete, uma estrutura de exame, e aí você tem que colocar uma outra com um plano, um protocolo, um plano que foi planejado didaticamente, foi planejado de forma criteriosa através do mapeamento do paciente. E aí a gente pode escolher diversas técnicas. Entre elas, nós temos a estimulação de corrente contínua, que é uma estimulação que despolariza o neurônio, ele acorda o Ele vai neurônio específico no e local? isso, ele dá energia. Né? Nós temos a TMS, que é a eletroestimulação magnética transcraniana, que consegue chegar em regiões também com um nível de profundidade também muito interessante, né? A TDCS ela é mais cortical, e hoje nós temos a REAC terapia, que tem uma opção muito interessante, que é a eletroestimulação medular. Você pode Sim, chegar ao cérebro nas regiões profundas através da medula, de sim. baixo para cima,
fazendo o caminho inverso ao invés de cima para baixo. Então, Fantástico. assim, é possível de forma não invasiva, olha que coisa interessante, não precisa abrir cabeça, não há anestesia, não tem dores, e você consegue ir acompanhando esse resultado. E aí, quando se pensou nessas técnicas que estão avançando cada vez mais para a eletroestimulação profunda, sem a necessidade do uso do DBS, que é um chip que é implantado no tronco cerebral ou em Sim, outras áreas profundas do cérebro, mas exige a intervenção física, que é a neurocirurgia, a neuronavegação começou a ganhar um brilho cada vez maior, porque você precisa acompanhar aquela intervenção e como aquele resultado de fato está chegando para o paciente, sem tão simplesmente usar a subjetividade do paciente, que pode estar empolgado ali, porque está fazendo um tratamento, entre aspas, tecnológico. Diz, não, eu senti várias melhoras, tal. Não é essa a proposta, é você realmente ter um viés ali, uma capacidade de compreender aquela lógica de forma matemática, objetiva e sem a influência da subjetividade ou da empolgação, seja do terapeuta ou do sim. próprio paciente, ali sobre um efeito placebo qualquer. E Braulina, é importante também falar para as pessoas, me corrija se eu estiver errada, mas eu já tive contato com essa tecnologia há 20 anos aqui no Brasil. Sim, sim, sim. Então, assim, não é nada novo, não é nada, Não, não, entendeu? É não. algo que é baseado mesmo em funcionamento Sim, que tem em outros países como rotina, né? Isso aí foi sim, um sim, americano que eu vi sim, sim. aqui no Brasil, uma palestra dele, um professor que veio num dos cursos da integrativa, Uhum, e que mostrava essa tecnologia uhum. e há 20 anos. Então não é nada Exatamente, assim, exatamente. né, de E outra agora. notícia boa é que a gente tem muito brasileiro nessa vanguarda, né? Nós podemos falar de nomes como do Dr. Nicoleles, que é considerado um dos Sim, grandes, um dos maiores, se não for o maior gênios, é. neurocientista brasileiro mais conhecido lá fora. A gente pode falar do Dr. Felipe Fregni, né? Médico, neurologista da PUC São Paulo, que hoje é diretor do Hospital Spalding, que é um hospital em Boston, que é um hospital escola de neuromodulação, inclusive da Universidade de Harvard, a Universidade Americana. E, de fato, há 2 décadas atrás começava já a se falar Sim. nesse processo. Mas se a gente for pegar a história, a gente vai pegar lá egípcios pegando as enguias, os peixes elétricos e colocando na cabeça para passar quadros de enxaqueca, cefaleia. Que A gente legal. começa a pensar já em neuropsicólogos que já pensava a eletrocefalografia na época do Hans Berger, que é o sujeito compreendido como o grande criador da técnica de observar a atividade elétrica cerebral naquela altura, pensando em quadros convulsivos, já tinha-se neuropsicólogos ali naquela altura também pensando que se era possível ou não autorregular a atividade elétrica por um feedback externo, né? Você conseguir ver sua atividade Sim, elétrica cerebral e melhorá-la. Assim como a gente, quando percebe os nossos batimentos cardíacos estão muito sim, acelerados, a gente respira melhor, a gente busca descansar, ficar numa postura melhor e a taquicardia, de algum modo, começa a entrar em autorregulação. É claro que tem pessoas que não conseguem ainda esse equilíbrio, e quando isso acontece, a gente já sabe que o sujeito está sofrendo de ansiedade e precisa de ajuda também. Mas só para ilustrar esse contexto histórico, então a gente vem com um processo de uma saúde mental 1.0, que é essa descoberta da captação elétrica muito mais para quadros patológicos. Depois a gente vem para saúde mental 2.0, onde começa a entrar os manuais diagnósticos ali para baseado em sinais e sintomas que foram super importantes e úteis para a gente classificar uma imensidão de quadros patológicos, mas se você for observar, esse processo segue evoluindo e aí a gente percebe que a necessidade de ter marcadores biológicos que começam a ser associados a uma bateria de testagem analógica, né? Testes neuropsicológicos, sim. testes que a psiquiatria usa, que a neurologia usa, mas são testes ainda muito analógicos, mas inaugura-se assim a saúde mental 3.0. A gente está vindo aqui hoje no seu podcast falar da saúde mental 4.0, Sim. que é a renovação desse processo, onde os marcadores biológicos, que hoje a tecnologia nos permite captá-los, entendê-los, compreendê-los e melhorar os protocolos de reabilitação em saúde mental, já estão aí postos e as pessoas, os profissionais, estão dispostos a aprender, então a coisa começa a evoluir ainda mais, como tudo que a gente vem fazendo enquanto ser humano.
Puxando então a sardinha aqui para o podcast, fala sobre longevidade. Como é que a gente consegue aumentar a nossa longevidade saudável Ah, através perfeito. dessa Eu fiz, metodologia? eu fiz aqui um breve comentário, tinha certeza que você ia puxar esse processo para a gente aprofundar um pouco mais. A nossa atividade elétrica, ela tem esse amadurecimento à medida em que os anos vão passando, e a neuromodulação é um grande coadjuvante porque ela pode rejuvenescer, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu posso te dizer também que existe um trabalho muito interessante onde a vanguarda são dos chineses, que vem aí se destacando cada vez mais nos processos tecnológicos, né? Numa verdadeira briga aí entre americanos e chineses para ver quem domina mais os cenários das tecnologias, onde eles já organizam o que eles chamam hoje de uma associação entre bio e neuroscan. O neuroscan é exatamente todo esse processo de neuronavegação e avaliar como está a saúde mental a partir do comportamento eletrocerebral, e o bioscan envolve todo o processo de avaliação da cascata hormonal, exames genéticos, captação Sim, desses exames, inclusive por outras vias, para entender o que está acontecendo dentro da célula humana, como, por exemplo, o material biológico da saliva, ao contrário do sangue, e através dessa união entre bio e neuroscan, determinar para o sujeito, ó, de acordo com o seu comportamento hoje, você hoje tem 50 anos, a sua morte deve chegar por volta dos seus 78. Você tem sério 28 que você anos. faz isso? Não, eu não faço, os chineses estão fazendo. Meu Deus, E aí o sujeito se que assusta e horror! diz, que horror, Como exatamente. reverter, né? Como fazer? É, Não, eu não quero morrer aos sim, 78. sim, Eu quero mais tempo, não quero só 28 sim. anos. Ah, você quer mais então? Então agora você vai seguir esse protocolo, O esse, segredo da esse. longevidade. Exatamente, Que exatamente. legal. Então eles já trazem essa perspectiva que vai coadunando com o que a gente já vê, né? O que eles estão fazendo é unir esse quebra-cabeça, onde uma especialidade faz uma coisa, outra faz outra, e eles estão buscando consolidar todo esse processo com um objetivo único: longevidade de forma saudável, Sim, viver 150 anos de forma é, saudável, né? é. Então, assim, segundo eh, Yuval Harari, né, que é o autor do livro Sapiens, quem viverá saudavelmente 150 anos já nasceu. São pessoas que estão entre a gente. Sim, sim. Podemos ser nós dois. Eu acredito, Pode com ser você, certeza. Bela. Eu acho que tem Então, muito a ver mesmo com isso. Você saber a idade biológica da pessoa e uhum, você consegue manter sua idade biológica estagnada ou até reverter a idade sim, biológica, né? Não estou sim, falando da cronológica, mas dá sim. A aham, gente vê isso, né? Você vê isso. sim. Na integrativa a gente vê bastante isso. E agora essa ideia, né, de manter-se em um auge da idade mental, né? Garantindo Sim, lucidez, sem declínio cognitivo. E aí precisamos falar do contrário também, né? A gente costuma observar, e tem uma frase que eu gosto muito, de que a humanidade ela começa a evoluir a partir de uma lógica onde ou você é vítima do aço, ou você é vítima dos germes, ou você é vítima das armas, né? Estou falando de que a humanidade hoje evoluiu muito quando foi vítima de processos relacionados à guerra, à Revolução Industrial e às pandemias que nos ofendeu. Então a gente acabou de superar aí uma pandemia que levou muito ser humano, absurda, né? né? E a gente sabe que existe ainda uma reverberação, como o processo de brain fog, né? Que é essa névoa Sim, mental que sim, está gerando declínio cognitivo em jovens, perdendo memória de curto prazo. E a gente sabe que isso é um envelhecimento precoce também da sim. atividade elétrica cerebral. O bom e a boa notícia é que tem tratamento. Esse processo, ele teoricamente deve ser transitório desde que você busque ajuda. Sim, tem que procurar sempre estar jovem mentalmente. Sim. E uma das dicas que eu dou sempre para as pessoas que seguem a gente é você ter planos, Uhum. você pensar no futuro. Sim. Que quando você começa a só ficar lembrando o que Uhum. aconteceu, ficar vivendo o passado, você já Aham. está desacelerando a tua juventude, né? Ah, Então, sem quando dúvida. você tem objetivos, tem propósitos, tem planos, você está sempre em busca de aprender, Mantendo o de desejo em conhecer. alta, né? O Isso, aí, desejo de viver, né? desejo de Desejo de viver, viver. isso mesmo. Muito Eu quero bom. te fazer uma pergunta. Você falou sobre banco de dados, eu vi, de cérebros saudáveis. Como é que pode. Explica para as pessoas que estão assistindo a gente primeiro, e Sim. como é que vai contribuir para essa longevidade, para esse futuro Ah, perfeito, longevo? né? Os grandes países de primeiro mundo já têm investido assim em valores muito robustos
na ideia de que ele consiga ter o banco de dados de todos os seus cidadãos, seja o que está saudável ou não. Tudo é informação e informação privilegiada. Imagine você ter um país que consegue entender o comportamento neurofuncional de toda a sua população. Você pode antever doenças, você pode Sim. antever comportamentos e por aí vai. Uma coisa super importante também, doutora Elodie, a respeito disso, é que se as instâncias governamentais, quem tem poder de legislar, não faz esse levantamento de banco de dados, outros processos com outros interesses podem estar levantando isso cada vez mais. Como, por exemplo, a gente sabe que as big techs todas têm interesse no banco de dados de Sim. cérebro, né? Há uma especulação, inclusive, aí, que eu não consigo dizer com exatidão se isso já é possível de fazer, mas em um ensaio teórico, eu digo que é possível sim, né? Mas já se especula, por exemplo, que grandes empresas, Apple, Samsung, já vem não só ouvindo o que a gente fala, mas tentando ouvir o que a gente pensa. Certeza. E para ouvir o que a gente pensa, eles precisam, sem invadir e sem romper a nossa barreira hematocefálica, que é uma película que protege o cérebro, a única maneira é captando o fluxo elétrico cerebral, porque os nossos pensamentos são feitos através disso. Então, assim, existe o lado positivo, Que é a né? neuroimagem que você falou, né? Que é a organização e um órgão guardando, sendo o guardião de fato desses bancos de dados de cérebros brasileiros, por exemplo, para que não caia em mãos erradas. Mas se não se faz, essas mãos, né, com interesses muitas vezes tão puramente de financeiros, podem simplesmente já estar elaborando e ter uma amostragem significativa para Ah, já antever o devem estar. comportamento do consumo brasileiro, por exemplo. Sim. Então eu venho alertado nesses veículos que a gente passa, e o seu podcast é mais um deles, nesse sentido da gente ficar muito atento a que os bancos de dados de cérebros brasileiros precisam ser construídos imediatamente, né? Com Para que a certeza. gente não fique vítima de processos aí A gente que... domine o conhecimento, né? Exatamente, Não fique exatamente, refém de empresas que exatamente, dominam exatamente. esse conhecimento. Nossa, é fantástico. E olha só que interessante, essa semana eu conversando com um neurocientista, ele está em Singapura hoje, e a gente fazendo lá uma cooperação internacional, ele me dizendo, olha que interessante, na China eles conseguiram catalogar um banco de dados de 72 mil superdotados, cidadãos chineses Chineses. que foram catalogados com uma velocidade de processamento superior, passaram por testes neuropsicológicos, os QIs deram lá em cima, e essas pessoas, eles têm um banco de dados para entender como é o funcionamento de 72 mil pessoas que já são consideradas superdotadas. Imagina o quanto de informação não pode sair desse lugar. Inclusive, como configurar outros cérebros de pessoas que não trabalham na mesma performance cerebral e dar esse resultado. Então, vamos falar ainda de longevidade e essa capacidade mental de uma performance, de uma capacidade de performar mentalmente, cognitivamente, de uma maneira ainda mais vigorosa. Imagine você, né? Eu vou te convidar porque a gente tem grupos de superdotados e para Aham, você trazer essa informação, porque a gente sempre faz várias pesquisas. sim. E aí, agregar essa informação e Vai você, ser um de repente, prazer, vai pegar ser um esses prazer. dados aqui, vou Sim, te sim. apresentar para o Fabiano, que você vai gostar muito, Pois é, a gente porque a gente pode está sempre fazer um fazendo pesquisa. mapeamento desses indivíduos todos, né? E de repente até encontrar situações ali que têm comportamentos em comum. Porque eu sempre falo para ele, eu acredito que a gente consegue realmente determinar o corpo inteiro, o funcionamento do corpo, a idade, tudo através da mente. Sem dúvida. Eu parei na época, agora eu voltei a envelhecer, mas eu parei com 36 anos por um grande tempo. Uhum. Aí eu completei na idade cronológica 60. Eu falei, não, agora eu estou ainda voltando, mas aos poucos. Não quero chegar na Aham, minha idade aham. cronológica, porque a gente consegue Sim, mentalmente, e a gente sim. consegue chegar no corpo que a gente quer, a gente consegue ter a força que a gente Uhum, quer uhum. dominando a mente. Uma vez que você sabe que vai chegar um ápice e nós teremos um declínio,
A ideia é criar mecanismos para ficar no ápice e Sim, para segurar cada vez manter aquele mais platô. esse Você declínio, manter o consegue, platô. Perfeito. é só, e a gente consegue, assim, claro que a crença nisso é algo que sempre tem aquela coisa dentro, por dentro, que fala, não, não é, tal, mas a hora que você conseguir segurar o teu cérebro para manter aquela crença, você consegue, Sim, não sem é? Tem dúvida. gente que faz altas competições, tudo, cria tudo na mente, Ah, sem dúvida, tudo sem na dúvida. mente, aí Sem dúvida. funciona. Se você não Sim. criou na tua mente, não funciona. Uhum. É Criou legal na isso. mente, torna o impossível possível. Isso, é isso. Muito bom. Nossa, eu vou ter que terminar, porque já avançou o tempo, a gente nem percebeu, né? Adorei o Pois é, uma papo. delícia. Muito obrigada mesmo por ter estado aqui conosco. Gostei muito, vou te convidar de novo, porque Claro, venho com assunto o super maior interessante. Vou prazer. chamar a Fabiana, a gente faz um bate-papo sobre isso, que Sim, achei sim. super Quero empolgante. voltar no seu programa também para a gente falar sobre gestação do amor. Gestação Ah, do que amor é uma teoria que a bacana. gente executa em consultório que fala sobre os mecanismos de funcionamento da afetividade humana. E quando esses mecanismos de funcionamento não estão muito bem colocados, conscientes, dominados, é um passo a mais para as pessoas envelhecerem com velocidade pelo sofrimento emocional. Perfeito. Então a gente pode falar disso para o seu público e eu voltarei com o maior E o prazer. amor realmente traz longevidade e felicidade. Ah, sem Que dúvida, sem bacana, dúvida. gostei. É o Então vamos maior. marcar. Eu vou falar com as meninas para marcar sobre gestação do amor. Agora, Perfeito. tem dois rituais que a gente tem aqui no final. Sim. Um deles é eu te perguntar para você me falar a frase, a palavra que resume tudo que nós conversamos. Aham. E a segunda é um brinde que a gente dá aqui, uma lembrancinha de você Nossa, ter que surpresa! participado. Que lindo! Espero que você goste. Ficou Olhe para bonito, isso, né? Bela. Ficou bonito? Adorei. Ficou muito bom. Muito Que bom. legal. Adorei, Que bom que adorei, você adorei. gostou. Que surpresa! Me encheu de processos emocionais positivos É aqui isso, agora, né? né? É isso. A gente tem que estar sempre assim. A energia da alegria, da felicidade, né? Sim, que coisa boa. Você me encheu É de com muito emoção carinho. agora, É, doutora porque a gente Evaldo. faz com muito Eu carinho. senti agora plenamente esse E, carinho. Braulino, fala pra gente aí o segredo da longevidade do nosso episódio. Persistência, que é a insistência de acreditar em si mesmo. Olha só que bacana. É. Obrigada, viu? Muito obrigado Adorei, a você por adorei. esse espaço, por facilitar tanto a forma fluida que eu consegui transmitir as ideias aqui. Nossa, Muito obrigado. eu aprendi muito e eu tenho certeza que quem está seguindo a gente aqui aprendeu bastante. Nós vamos deixar as suas redes sociais aqui Perfeito. embaixo para todos que quiserem aprofundar mais sobre o assunto que você trouxe para a gente. Vai deixar aqui. Aham. E se você gostou, dá um like aqui para gente, curta, siga a gente, porque ajuda muito a trazer convidados super especiais e me empolga muito para estar sempre aqui com você e ajuda a divulgar para quem você ama, para quem você quer compartilhar esse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo episódio.